Olá! Hoje a gente vai explorar um dos experimentos jurídicos e econômicos mais incríveis do mundo, que é o sistema legal totalmente único criado do zero para a Zona Industrial de Kaesong, um projeto que juntou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Pois é, essa é a grande questão, né? Uma pergunta super complexa que o projeto Kaesong se propôs a responder. Como é que se cria estabilidade e confiança quando as leis de negócios dos dois países são, assim, de mundos totalmente diferentes? A resposta foi criar um marco legal completamente novo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do desafio. Depois, vamos ver a solução que Keyson trouxe e como o sistema híbrido foi montado. E, por fim, vamos dar uma olhada no legado disso tudo, como um possível modelo para o futuro. Então vamos lá, para o nosso primeiro ponto. Qual era o problema fundamental que Keyson precisava resolver? E não estamos falando de diferenças pequenas, não. A gente está falando de sistemas econômicos e jurídicos que são opostos. Sem uma base de leis em comum que fosse previsível, nenhuma empresa sul-coreana iria investir milhões de dólares num projeto na Coreia do Norte. Era simplesmente impossível pensar numa cooperação de negócios que fosse estável e de grande escala. Certo. E aí, diante desse problemão, qual foi a saída? A resposta foi bem ambiciosa: a Zona Industrial de Kaesong. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte: Kaesong não era só um parque industrial com um monte de fábricas. Na sua essência, era um experimento jurídico super inovador. A meta era construir uma espécie de enclave, um lugar com previsibilidade legal, onde as empresas pudessem trabalhar com um conjunto de regras claras que fossem aceitas pelos dois lados. Mas como é que se faz isso na prática? Em vez de um lado impor seu sistema ao outro, eles fizeram algo muito mais, eu diria, radical. Construíram um modelo híbrido completamente novo, do zero. Dá uma olhada aqui. Cada lado contribuiu com sua própria base de leis. A Coreia do Norte veio com a Lei da Zona Industrial de Kaesong e a Coreia do Sul com leis de apoio. Mas, como a imagem sugere, essas duas bases, sozinhas, não se conectavam. Faltava uma ponte. E é aqui que entra o elemento mais importante: os acordos intercoreanos. Pensa neles exatamente como essa ponte que liga as duas bases legais. Esses acordos, que foram negociados diretamente entre os dois governos, criaram um conjunto de regras que unia o sistema todo. Era a liga que dava sustentação. Vamos mergulhar um pouco mais fundo nesses acordos. Eles eram a espinha dorsal de tudo, o que fazia com que fazer negócios em Kaesong fosse algo realmente seguro e previsível. O núcleo de tudo eram os chamados Quatro Acordos. Eles foram desenhados de uma forma muito inteligente para resolver as maiores dores de cabeça de qualquer negócio internacional. Primeiro, garantir a proteção dos investimentos. Segundo, evitar que os lucros fossem tributados duas vezes. Terceiro, criar um caminho claro para resolver brigas comerciais. E quarto, estabelecer um sistema de pagamentos que fosse confiável. Só para a gente ficar na mesma página, a dupla tributação acontece quando dois países querem cobrar imposto sobre o mesmo lucro. Esse acordo era, assim, absolutamente vital. Sem ele, a operação em Kaesong seria inviável financeiramente, porque as empresas teriam que pagar impostos tanto no norte quanto no sul. Ninguém ia querer isso. E o sistema era muito, mas muito mais completo do que só esses quatro acordos principais. Como a gente pode ver aqui, a estrutura legal era incrivelmente detalhada. Tinha acordo para tudo: alfândega, comunicações, um comitê para resolver disputas e, o mais importante, garantias militares para passagem segura de pessoas e mercadorias. Ok, a gente viu a estrutura geral, mas e no dia a dia? Como é que todo esse esqueleto de leis se aplicava na prática para as empresas que estavam operando lá dentro? A autoridade de gestão de Kaesong criou regras super detalhadas que cobriam basicamente todos os aspectos de um negócio. Isso incluía desde como registrar uma empresa e lidar com imóveis, até segurança do trabalho, gestão de moeda estrangeira, contabilidade. Era, na prática, um manual de operações completo para a zona. E, além disso, debaixo da lei principal da zona, a norte-coreana, ainda existiam 8 tipos principais de regulamentos. Isso só reforça a ideia de que eles estavam construindo um ambiente jurídico muito robusto, cobrindo tudo de impostos e finanças até meio ambiente e regras de publicidade. Beleza. Mas e hoje? Qual é a importância disso tudo? Mesmo com a zona industrial fechada, qual é o legado que esse experimento jurídico deixou? A realidade é que hoje o complexo não está funcionando. Mas isso não quer dizer que todo aquele trabalho gigantesco de construir essa estrutura de leis simplesmente sumiu,
toda aquela arquitetura legal, os acordos, os regulamentos, tudo isso ainda existe no papel. E essa citação da nossa fonte resume tudo perfeitamente. Esse trabalho foi um marco, um exemplo muito poderoso de cooperação autônoma entre as duas Coreias. Foi a prova de que era possível construir, tijolo por tijolo, um sistema funcional com o qual os dois lados concordassem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que dá o que pensar, né? Embora Kaesong esteja parado, será que o projeto jurídico que sustentava tudo aquilo poderia servir de modelo? Essa estrutura toda detalhada que foi construída com negociações tão difíceis poderia ser a chave para destravar futuras cooperações econômicas? É uma questão que fica no ar.